This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. agenciadepodcast.com.br. Gênios realmente existem? Até que ponto a ciência pode ser impactada por decisões e contextos políticos? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a trajetória e a biografia de Albert Einstein, um dos cientistas mais importantes do século XX. E eu tenho certeza que você pelo menos já ouviu falar do seu nome, mas poucos conhecem os detalhes da sua trajetória e as dificuldades que ele enfrentou ao longo da vida. O meu objetivo aqui hoje é justamente percorrer a história do século passado a partir da biografia desse personagem tão simbólico. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Albert Einstein nasceu em Ulm, no Império Alemão, no dia 14 de março de 1879. Seus pais eram Hermann Einstein, um vendedor e engenheiro, e Pauline Einstein. A família Einstein era de origem judaica, mas não tinham a prática religiosa. Em 1880, eles se mudaram para Munique, onde Hermann e seu irmão fundaram a Elektrotechnische Fabrik J. Einstein e Sie, uma empresa que fabricava equipamentos eletrônicos. Aos 5 anos de idade, o jovem Albert estudou em uma escola primária católica durante 3 anos. Aos 8, ele foi transferido para o ginásio Luitpold, hoje conhecido como ginásio Albert Einstein, onde recebeu educação escolar primária e secundária, até deixar a Alemanha 7 anos depois. Seu tio Jacob, um engenheiro, e Max Talmey, um jovem estudante pobre de medicina que jantava na casa da família uma vez por semana, foram grandes influências durante os seus anos de formação. Eles incentivaram a sua curiosidade, dando livros sobre ciência e até sobre filosofia. Em 1894, a empresa do seu pai faliu. E em busca de novas oportunidades, a família de Einstein se mudou para a Itália, primeiro para Milão e alguns meses depois para Pávia. Quando a família se mudou para a cidade italiana, o Einstein ficou em Munique para terminar os seus estudos no ginásio Luitpold. Seu pai queria que ele seguisse a engenharia elétrica, mas o jovem teve problemas com a direção da escola e a maneira que os estudos eram feitos. No final de dezembro de 1894, ele viajou para a Itália para se juntar à sua família em Pávia, convencendo a escola a deixá-lo ir usando um atestado médico. Foi durante seu tempo na Itália que ele escreveu um pequeno ensaio com o título Sobre a investigação do estado do éter num campo magnético, indicando que ele seguiria por essa área de interesse na vida adulta. No final do verão de 1895, aos 16 anos, 2 anos antes da idade padrão, ele realizou os exames de admissão para a Escola Politécnica Federal Suíça. Ele não conseguiu alcançar o mínimo exigido em várias disciplinas, mas conseguiu notas excelentes em física e matemática. Seguindo o conselho do diretor da Politécnica, ele frequentou a escola cantonal de Aarau, na Suíça, entre 1895 a 96, para completar o ensino secundário.
Enquanto se hospedava com a família do professor Jost Winteler, ele se apaixonou pela filha, Marie Winteler, e mesmo tendo apenas 17 anos, ele se matriculou em um curso de 4 anos para obter o diploma de professor de física da Escola Politécnica. Durante os anos de graduação, ele viveu com uma mesada de 1 franco suíço por mês, da qual guardou uma pequena quantia para pagar pelos seus papéis de naturalização como um suíço. A futura esposa de Einstein, a Mileva Maric, também se matriculou na Escola Politécnica no mesmo ano, e era a única mulher entre os 6 estudantes de matemática e física nas aulas do curso. Com o passar dos anos, a sua amizade com Maric se desenvolveu em um romance, e juntos liam livros extracurriculares de física, onde Einstein estava demonstrando um interesse muito grande. Em 1900, Einstein recebeu o diploma de ensino da Politécnica de Zurique, mas Maric foi reprovada no exame com uma nota baixa em uma área da matemática, a teoria das funções. Einstein e Maric se casaram no dia 6 de janeiro de 1903, em Berna. No dia 14 de maio de 1904, nasceu o primeiro filho do casal, Hans Albert Einstein, na capital suíça. Seu segundo filho, Edward, nasceu em Zurique, em julho de 1910. Seu casamento não parece ter sido muito feliz. Em cartas que vieram ao público em 2015, Einstein escreveu ao seu antigo amor, Marie Winteler, sobre o seu casamento e sobre ainda sentir os sentimentos por ela. Em 1910, ele escreveu o seguinte, abre aspas, penso em você do fundo do coração em cada minuto livre de que disponho, e estou tão infeliz como só um homem pode estar. Fecha aspas. Molecada, o Einstein escreveu isso enquanto a sua esposa estava grávida do seu segundo filho. Como deu para perceber, as coisas não iam bem, e em 1919 o casal se divorciou. Existem muitos rumores de que o Einstein era um mulherengo, mas nada disso é confirmado. Depois de formado, Einstein passou quase 2 anos como professor. Por incrível que pareça, ele achou esse período extremamente frustrante. Em 1902, ele conseguiu sair da sala de aula com a ajuda do pai de um amigo, que deu um emprego a ele no Instituto Federal Suíço de Propriedade Intelectual, trabalhando como examinador assistente. Dentre outras atividades, ele avaliou pedidos de patentes de dispositivos eletromagnéticos. Como alguns amigos que conheceu em Berna, ele começou um pequeno grupo de discussões, autodenominado Academia Olímpia, que se reunia regularmente para discutir ciência e filosofia. As leituras do grupo incluíam trabalhos de Henri Poincaré, Ernst Mach e David Hume, que influenciaram a sua visão científica e filosófica. Esse ponto é interessante porque mostra que o foco de Einstein não era apenas científico, mas também político. Em fevereiro de 1901, Einstein tinha conseguido adquirir a nacionalidade suíça. Poucos meses depois, no início do mesmo ano, o seu artigo Conclusões retiradas dos fenômenos da capilaridade foi publicado em um periódico acadêmico de grande renome. Esse foi o seu primeiro artigo científico a ser publicado, e os editores ficaram impressionados e decidiram publicar o trabalho do jovem cientista desconhecido em março, quando tinha completado apenas 22 anos. Estimulado pelo seu sucesso inicial, poucos meses depois, em setembro, o jovem iniciou seu doutorado pela Universidade de Zurique, com o professor de física experimental Alfred Kleiner como seu orientador, com a tese Uma Nova Determinação das Dimensões Moleculares, um artigo sobre as forças moleculares em gases, na qual esperava que lhe conferisse o grau acadêmico de doutor. O jovem Albert Einstein estava assim caminhando para ser um grande nome não só na academia, mas também de setores mais populares da sua época. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 Sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024. Ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. You're the perfect blend of elegance and style, and your ride should be no different. The 2024 Hyundai Sonata Hybrid meets all your needs, from business to brunch and everywhere in between.
With head-turning details like a sleek front end, plus stylish interior, and an available 12.3-inch digital instrument cluster and seamless tech integration. Okay, Hyundai. Visit HyundaiUSA.com to learn more about the new 2024 Hyundai Sonata Hybrid. Em 1906, enquanto era promovido no escritório de patentes, ele recebeu formalmente o título de doutor e conheceu Max Planck, que começou a discutir algumas implicações da teoria da relatividade especial. No final desse ano, ele terminou um artigo sobre calor específico, além de escrever resenhas de livros. No final de 1907, ele deu seus primeiros passos em direção à teoria da relatividade, tentando reconciliar a gravidade newtoniana com a relatividade especial, além de tentar usar o princípio da equivalência para a construção de uma nova teoria da gravidade. Em fevereiro de 1908, já era reconhecido como um importante cientista e foi nomeado professor na Universidade de Berna. No ano seguinte, ele deixou o escritório de patentes e o cargo de professor e começou a dar aulas de eletrodinâmica na Universidade de Zurique. Alfred Kleiner o recomendou à faculdade para um cargo recém-criado de professor de física teórica. Ele foi nomeado professor adjunto em 1909. Einstein se tornou professor catedrático na Universidade Carolina, em Praga, no ano de 1911. Aceitando a cidadania austríaca no Império Austro-Húngaro. De 1912 até 1914, ele foi professor de física teórica no Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, onde lecionou mecânica analítica e termodinâmica. Ele também estudou mecânica do contínuo, a teoria molecular do calor e o problema da gravitação, onde trabalhou com o matemático Marcel Grossmann. Em 1914, ele retornou à Alemanha, depois de ser nomeado diretor do Instituto Kaiser Guilherme de Física e professor na Universidade Humboldt de Berlim, com uma cláusula especial em seu contrato que o liberou da maioria das obrigações docentes. Ele se tornou um membro da Academia Prussiana de Ciências em 1916. Einstein foi nomeado presidente da Sociedade Alemã de Física, cargo que ocuparia até 1918. Einstein foi convocado para participar de alguns eventos com outros cientistas renomados, como por exemplo Max Planck e Marie Curie. No mesmo ano, ele calculou que, com base em sua nova teoria da relatividade, a luz de uma estrela seria curvada pela gravidade do Sol. Notícias da mídia internacional fizeram Einstein famoso. No dia 7 de novembro, o The Times, o maior jornal britânico, publicou uma manchete que dizia: Revolução na ciência, nova teoria do universo, ideias de Newton derrubadas. Usando a sua imagem na capa, a revista semanal alemã Berliner Illustrierte Zeitung publicou a manchete Nova figura na história do mundo, indicando que o trabalho acadêmico de Albert Einstein já estava impactando a comunidade científica. No dia 10 de novembro de 1922, Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física pelas suas contribuições à física teórica e principalmente pela sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico. Em seguida, Einstein visitou Nova York pela primeira vez, onde recebeu uma recepção oficial por parte do prefeito John Francis Hillan, seguido de 3 semanas de palestras e aulas. Ele apresentou diversas conferências na Universidade Columbia e na Universidade de Princeton, e em Washington, acompanhou representantes da Academia Nacional de Ciências em uma visita à Casa Branca. Em seu retorno à Europa, ele foi convidado do estadista e filósofo britânico, o Visconde de Haldane, em Londres, onde se encontrou com várias figuras científicas, intelectuais e políticas de renome, e apresentou uma palestra na King's College de Londres. Em 1922, ele viajou por toda a Ásia e depois a Palestina, como parte de uma excursão de 6 meses apresentando palestras. Suas viagens incluíram Singapura, Ceilão e Japão, onde deu uma série de palestras para milhares de japoneses.
Sua primeira palestra em Tóquio durou 4 horas, e após a apresentação, ele se encontrou com o imperador e com a imperatriz no Palácio Imperial, onde milhares de pessoas foram prestigiar a sua apresentação. Einstein fez uma viagem à América do Sul em 1925, visitando países como a Argentina, Uruguai e também o Brasil. Além de participar de conferências científicas, ele visitou universidades e instituições de pesquisas. No dia 21 de março, ele passou pelo Rio de Janeiro, onde foi recebido por jornalistas, cientistas e membros da comunidade judaica. Ele visitou o Jardim Botânico e fez o seguinte comentário por escrito para o jornalista Assis Chateaubriand, abre aspas, "O problema que minha mente formulou foi respondido pelo luminoso céu do Brasil." Fecha aspas. Seu programa turístico-científico no Brasil incluiu diversas visitas a instituições, como o Museu Nacional do Rio de Janeiro, a Academia Brasileira de Ciências e o Instituto Oswaldo Cruz, e 2 conferências, uma no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, no dia 6 de maio, e outra na Escola Politécnica do Largo de São Francisco. Através da rádio, Einstein defendeu a importância que essa mídia tinha para a difusão da cultura e do aprendizado científico, desde que sejam utilizados e preservados por profissionais qualificados. Quando o cientista foi embora, os jornalistas e acadêmicos brasileiros usaram a sua presença aqui para tentar incentivar o investimento na pesquisa básica nacional. Apesar da rotina agitada, uma condição o fez desacelerar. Em março de 1928, durante uma viagem a Davos, na Suíça, o cientista entrou em colapso com uma condição cardíaca grave. Ele acabou ficando confinado à sua cama por 4 meses e levou 1 ano para se recuperar totalmente. Em dezembro de 1930, ele visitou os Estados Unidos pela 2ª vez, com uma visita de trabalho de 2 meses como pesquisador no Instituto de Tecnologia da Califórnia, a Caltech. Após a atenção nacional que ele recebeu durante a sua primeira viagem ao país, ele e os seus coordenadores tinham o objetivo de proteger a sua privacidade, e essa passagem foi o mais discreta possível. Mesmo se esforçando para focar apenas no trabalho, Einstein teve encontros com editores de grandes jornais. Ele recebeu as chaves da cidade pelo prefeito nova-iorquino Jimmy Walker e conheceu o presidente da Universidade Columbia, que o descreveu como o monarca da mente. Esse era um período complicado, em que alguns ânimos estavam exaltados na Europa, e o cientista mantinha uma postura pacifista. Essa aversão à guerra também o levou a fazer amizade com o autor Upton Sinclair e a estrela do cinema Charlie Chaplin. O ator levou Einstein para jantar em sua casa e disse que o cientista era calmo e gentil. Em uma entrevista, Chaplin lembrou uma situação em que estavam juntos e Albert ficou focado em um pensamento. Durante o café da manhã, ele parecia perdido em pensamentos e ignorou a sua comida. Einstein se sentou em um piano e começou a tocar. Ele continuou tocando e escrevendo notas durante meia hora. Em seguida, subiu para os seus estudos, onde ficou por 2 semanas com a esposa de Chaplin levando a sua comida. No final das 2 semanas, ele desceu as escadas com 2 folhas de papel que tinham uma teoria nova. Essa pode ser uma anedota curiosa, mas indica o foco e obsessão do Einstein com o estudo e o seu trabalho. Porém, em pouco tempo, a sua biografia seria duramente impactada pelo cenário político mundial. Pessoal, eu já quero falar mais sobre a vida do Albert Einstein e o seu impacto pro mundo. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre guerra mundial, bomba nuclear, projeto Manhattan, judeus e nazismo. Segura aí, que é 1 minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho pra avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá pra vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé.
Abre aspas. Toda a minha vida eu tenho lidado com questões objetivas. Daí me falta tanto a aptidão natural e a experiência para lidar corretamente com as pessoas e para o exercício da função oficial. Eu estou muito triste com essas circunstâncias, porque a minha relação com o povo judeu se tornou o meu laço humano mais forte. Uma vez que eu consegui compreender a clareza sobre a nossa posição precária entre as nações do mundo. Fecha aspas. A frase que você acabou de ouvir foi dita por Albert Einstein no final da sua vida. O fato de ele ser judeu mudou completamente a sua jornada enquanto cientista, porque em fevereiro de 1933, durante uma visita aos Estados Unidos, Einstein decidiu não voltar para a Alemanha por conta da ascensão do Partido Nazista ao poder, com seu novo chanceler Adolf Hitler. Hitler era abertamente antissemita e já havia dado diversas declarações que iria endurecer as legislações para os judeus na Alemanha, e de fato ele fez isso. Para vocês terem uma ideia, Einstein ficou sabendo que a sua casa havia sido invadida pelos nazistas e o seu veleiro pessoal confiscado. Albert Einstein foi imediatamente ao consulado alemão, onde apresentou o seu passaporte e formalmente renunciou à cidadania alemã. No mesmo dia, ele enviou uma carta na qual apresentou a sua renúncia à Academia Prussiana de Berlim. No início de abril de 1934, ele soube que o novo governo alemão tinha instituído leis que proibiam os judeus de ocupar cargos oficiais, incluindo lecionar em universidades. O historiador Gerald Holton descreveu que, abre aspas, praticamente nenhum protesto sonoro foi levantado pelos seus colegas. Milhares de cientistas judeus foram subitamente forçados a desistir dos seus cargos universitários e seus nomes foram retirados das listas de instituições em que eram empregados. Um mês depois, as obras de Einstein estavam entre os alvos da queima de livros dos nazistas, e o ministro da propaganda Joseph Goebbels proclamou: "O intelectualismo judaico está morto." Fecha aspas. Einstein também tomou conhecimento de que o seu nome estava em uma lista de alvos de assassinato, com uma recompensa de $5.000 pela sua cabeça. Em julho, ele foi para a Inglaterra por mais ou menos 6 semanas, a convite pessoal do oficial da Marinha Britânica, o comandante Oliver Locker Lampson, que havia se tornado seu amigo nos anos anteriores. Para protegê-lo, o comandante tinha 2 assistentes o vigiando em sua casa de campo de forma secreta. Locker Lampson levou Einstein para conhecer Winston Churchill em sua casa e pediu para ajudar a trazer cientistas judeus da Alemanha. Nos dias seguintes, o comandante introduziu um projeto de lei no parlamento para ampliar as oportunidades de cidadania aos judeus. Essa questão é importante porque alguns países se recusaram a aceitar judeus, entre eles o Brasil. E eu vou falar mais sobre esse assunto no episódio exclusivo dessa semana para os apoiadores. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 160 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, em 1935 ele voltou para os Estados Unidos, assumindo um cargo no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, o que exigia sua presença durante 6 meses por ano. Ele ainda estava indeciso sobre o seu futuro. Tinha ofertas de universidades europeias, incluindo Oxford. Mas em 1935, ele chegou à decisão de permanecer nos Estados Unidos e requerer a cidadania estadunidense. Na Europa, quanto mais a Alemanha invadia países, mais acesso e recursos minerais eles tinham. Um dos elementos mais importantes e também valiosos era o urânio, elemento que os nazistas podiam usar em armas nucleares. Com essa posse valiosa garantida, o governo de Hitler autorizou a extração desse minério e, em seguida, deu início ao projeto de energia nuclear alemão, criado em abril de 1939. O programa alemão logo se expandiu e começou a trabalhar em 3 frentes, todas envolvidas direta ou indiretamente com a questão nuclear. Por mais que esse projeto não seja algo que foi criado e anunciado ao grande público, a comunidade científica tinha um certo trânsito e contato com outras partes do mundo, e não demorou para que a notícia vazasse para países como Estados Unidos, Reino Unido e França. Em agosto de 1939, 2 físicos importantíssimos chamados Leo Szilard e Eugene Paul Wigner somaram esforços para tentar alertar o governo dos Estados Unidos do perigo.
Foi o húngaro Leo Szilárd que teorizou pela primeira vez como a energia nuclear poderia ser convertida em uma bomba. Sua descoberta chamou a atenção de Albert Einstein, que confirmou que a bomba poderia ser construída na prática. Quando Leo e Einstein juntaram as suas conclusões com o fato de que a Alemanha tinha os recursos, que é o urânio, e tinha iniciado um projeto para desenvolver essa bomba, eles escreveram uma carta para o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, sobre essa questão. O presidente aceitou o documento escrito pelos cientistas e criou um grupo de estudos chamado Comitê Consultivo do Urânio. E após algumas semanas de encontros, discussões e estudos, chegaram a uma conclusão que foi enviada ao presidente. Os cientistas afirmaram, abre aspas, o urânio é uma possível fonte de bombas com um poder destrutivo muito maior do que qualquer coisa hoje conhecida. Fecha aspas. Quase que imediatamente, o governo dos Estados Unidos autorizou que verbas fossem destinadas para a pesquisa do urânio e, em seguida, do recém-descoberto plutônio. Em outubro de 1941, o presidente Roosevelt assinou um decreto criando o Gabinete de Pesquisa e Desenvolvimento Científico, que também ficou responsável por pesquisas relacionadas à questão nuclear. Em paralelo a esse movimento, o Reino Unido também estava na corrida para tentar desenvolver uma arma nuclear antes dos Estados Unidos, mas principalmente antes da Alemanha. Estava aberta a temporada da corrida nuclear durante a Segunda Guerra Mundial. Por mais que os cientistas já soubessem que o urânio e o plutônio poderiam ser usados para fazer uma arma nuclear, conseguir concretizar isso era uma coisa bem diferente. Por isso, o exército recrutou algumas universidades do seu país que tinham projetos diferentes a respeito da energia nuclear. Para vocês terem uma ideia, a Universidade da Califórnia, de Colômbia, Chicago e Princeton tiveram o incentivo do governo para desenvolverem pesquisas nesse campo. Porém, o contato foi feito de maneira que um grupo não sabia do trabalho do outro. A ideia era manter essa pesquisa em sigilo. Como cada universidade tinha um foco de pesquisa diferente, essa independência não prejudicou o desenvolvimento das descobertas. Em junho de 1942, o Exército pediu ao presidente uma verba especial para a criação do Programa de Engenharia Manhattan, para continuar os esforços para a descoberta em como usar minerais como armas nucleares. O governo autorizou a criação desse departamento e o Projeto Manhattan foi oficialmente inaugurado. O Projeto Manhattan era uma operação ultra-secreta e pouquíssimas pessoas tinham acesso a todas as pesquisas que estavam sendo feitas. Alguns documentos indicam que apenas 6 pessoas tinham conhecimento total do projeto. O Projeto Manhattan ficou sob o comando do general Leslie Groves Jr. e ele tinha um problema nas mãos. Ele precisava de algum especialista para administrar essa estrutura bem complexa. O general Groves Jr. escolheu pessoalmente Julius Robert Oppenheimer para que ele comandasse e administrasse o Projeto Manhattan ao seu lado. Mas tinha um problema. Por mais que Oppenheimer fosse reconhecido internacionalmente como um grande pesquisador, ele tinha algumas questões políticas que incomodavam o governo dos Estados Unidos. Para Einstein, a guerra era como uma doença, e ele sempre apelou para a resistência contra a guerra. Diversos biógrafos demonstram que o cientista se esforçou ao máximo para se manter distante dos conflitos, mesmo diante de momentos extremos como esse. Ao assinar a carta a Roosevelt, ele já agiu de maneira contrária aos seus princípios pacifistas. Para vocês terem uma ideia de como isso era pesado para Einstein, olha o que ele mesmo escreveu em 1954, um ano antes do seu falecimento. Ele falou ao seu velho amigo Linus Pauling, abre aspas, eu cometi um grande erro na minha vida, quando assinei a carta ao presidente Roosevelt recomendando a construção da bomba atômica. Mas nesse momento havia uma justificativa, o perigo que os alemães a construíssem. Fecha aspas. Após o final da Segunda Guerra Mundial e as memórias e imagens de Hiroshima e Nagasaki ainda frescas na mente das pessoas, cientistas pediram para participar de um apelo à comunidade científica para que se recusassem a trabalhar no desenvolvimento de energia nuclear por conta dos seus possíveis usos para o mal. Depois de pensar bastante, Einstein assinou essa carta. Ele estava mais disposto a unir o seu nome e participar de atividades coletivas com outros cientistas se fosse por uma causa pacifista.
Por insistência de Szilard, em maio de 1946, ele concordou em ser o presidente do Comitê Emergencial de Cientistas Atômicos, que a missão era promover o uso pacífico da energia nuclear, além de difundir o conhecimento e informação sobre a energia atômica e promover a compreensão geral de suas consequências. Além dessa questão, ele era membro da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, que ficava em Princeton, e que fazia campanha pelos direitos civis dos afro-americanos. Ele se correspondia com o ativista dos direitos dos negros W.E.B. Du Bois, e em 1946 ele chamou o racismo de a pior doença da América. Em uma entrevista ele chegou a dizer, abre aspas, o preconceito de raça, infelizmente, se tornou uma tradição americana, que é acriticamente transmitida de uma geração para outra. Os únicos remédios são a iluminação e a educação. Fecha aspas. Einstein fez ainda uma palestra na Universidade Lincoln, na Pensilvânia, a primeira universidade historicamente negra dos Estados Unidos, onde recebeu o título honoris causa do presidente Horace Mann Bond, em maio de 1946. No verão de 1950, os seus médicos descobriram que o aneurisma em seu abdômen estava ficando cada vez maior. Quando foi encontrado, os médicos tinham poucas opções de tratamento. Einstein parecia ter recebido bem a notícia e recusou qualquer tentativa cirúrgica adicional para corrigir o problema. Ele chegou a dizer o seguinte, abre aspas, quero ir quando eu quiser. É de mau gosto ficar prolongando a vida artificialmente. Fiz a minha parte, é hora de ir embora, e eu vou fazê-lo com elegância. Fecha aspas. Ele tinha razão. Einstein se tornou um dos mais famosos e influentes cientistas da humanidade. A teoria da relatividade geral, por exemplo, permitiu que criássemos o GPS. Como a gravidade terrestre afeta a propagação das ondas eletromagnéticas, uma série de correções são feitas nos sinais de satélite, de forma que esses satélites são capazes de nos localizar rapidamente e com grande precisão. Ainda no domínio da teoria da relatividade, Einstein previu a possibilidade da existência de ondas gravitacionais, que foram detectadas recentemente em 2017, durante a colisão de dois buracos negros. No ramo da mecânica quântica, Einstein deixou diversas questões em aberto, que futuramente dariam origem a uma nova área da física, a óptica quântica. Einstein também foi capaz de estabelecer uma relação de proporcionalidade entre massa e energia, por meio da sua fórmula mundialmente conhecida, E igual a mc², sendo E energia, m massa e c a velocidade da luz. No dia 18 de março de 1950, ele assinou o seu testamento. Nomeou a sua secretária Helen Dukas e o amigo Otto Nathan como responsáveis pela publicação dos seus textos e deixou todos os seus manuscritos para a Universidade Hebraica de Jerusalém, a escola que ajudou a fundar em Israel. Albert Einstein faleceu no dia 18 de abril de 1955, aos 76 anos, por conta das complicações do seu aneurisma no abdômen, trabalhando até o último momento em prol da ciência e da humanidade. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Nazismo, o segundo se chama Projeto Manhattan, e o terceiro se chama Chernobyl. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história de Albert Einstein, estamos analisando a trajetória de um físico teórico alemão e judeu que impactou o século XX. Desde cedo, demonstrou interesse por matemática e física. Em 1905, enquanto trabalhava como examinador de patentes em Berna, na Suíça, publicou 4 artigos revolucionários sobre a teoria da relatividade restrita, que propôs que a velocidade da luz é constante e que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais. Einstein também contribuiu para a mecânica quântica e recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1921 pelo seu trabalho sobre o efeito fotoelétrico, que foi fundamental para o desenvolvimento da teoria quântica. Além de suas contribuições científicas, Einstein também foi um pacifista e ativista político, em um período de guerra. Essa sua postura foi colocada em xeque durante um dos dilemas mais polêmicos pós-guerra, que foi a criação do Estado de Israel na Palestina, em 1948, que gera debates acalorados até hoje. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.
Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí se aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!